Olá, queridos, salve Maria Santíssima. Quero desejar a todos a paz, que nossos corações estejam cheios do amor de Deus e do agir do Espírito Santo. Venho aqui fazer um comentário muito sério sobre as decisões tomadas pelas lideranças da Renovação Carismática Católica nos últimos dias. Para quem não sabe, agora, nos encontros da Renovação Carismática Católica, não se pode mais fazer a oração de renúncia, mencionando, por exemplo, o nome da Umbanda, da Quimbanda e de algumas falsas religiões e seitas. Porque isso é visto como intolerância religiosa. O argumento é que você não pode fazer essa oração porque você desrespeita a fé do outro, você desrespeita o seu próximo. Ora, meus irmãos, mas será possível que o fato de eu renunciar à Umbanda quer dizer que eu esteja desrespeitando a mesma? Será possível que, se alguém chega a dizer que renuncia à fé católica, isso se trata de um desrespeito à fé católica? Então, ser ateu é um grande crime. Todos os ateus devem ser presos urgente, pois eles renunciam todas as religiões. Percebam que a palavra renúncia está aqui associada a um desrespeito, está associada a uma ofensa. Ó, imaginemos que alguém chega para você e diz: olha, eu tenho uma proposta a te dar, você ser homossexual. O que é que você acha? Aí você diz: não quero ser homossexual, eu renuncio ao homossexualismo. Eita, desrespeito! Você está desrespeitando os homossexuais, homofóbico! Isso caracteriza um desrespeito. Você renunciar, você dizer: não, eu não quero. Na minha vida, eu não quero. Ou seja, renunciar à Umbanda não quer dizer que eu esteja desrespeitando os umbandistas. Não quer dizer que eu esteja ofendendo a Umbanda e os umbandistas. Eu simplesmente renuncio à Umbanda. Porque sou católico apostólico romano. Não tem como eu ser católico apostólico romano e ser espírita, e ser umbandista, e ser protestante. Mas, agora, nos encontros da renovação, e eu não estou aqui falando mal da renovação carismática, estou apenas dizendo que agora não se pode mais fazer nem mesmo a renovação das promessas batismais. Porque se na hora que for fazer isso, e unido a isso vai ter a oração de renúncia das seitas, não pode, porque caracteriza-se em desrespeito ao outro aos outros que fazem parte dessas seitas e falsas religiões. Até mesmo atribuir como falsa religião será visto como um crime. Ora, então, por esta lógica, se for pensar dessa maneira, então renunciar a Satanás é um desrespeito aos satanistas. É um desrespeito àqueles que fazem parte do satanismo. Então agora eu não posso mais falar que renunciou a Satanás, porque o satanista vai se sentir ofendido porque eu disse que renuncio a Satanás. Então, meus irmãos, por esta lógica, a situação está se complicando. Eu vejo muitas pessoas se curvando a um sistema, e olhe que essas pessoas, elas são pessoas que têm um abuso de autoridade muito grande. Ou você se curva às decisões deles, ou eles simplesmente
lhe proíbem de pregar em seus grupos. Chegou no tempo do divisor de águas. Ou você é católico de verdade, ou você se curva a essas decisões sem lógicas, que estão aí se curvando a decisões que não estão em conformidade com a Sagrada Escritura. Pois lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, primeiramente eu quero ler o 10, Efésios 5, do 10 a 11, diz: procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Condenai-as abertamente. Lideranças da renovação carismática, eu pergunto a vocês, antes de vocês dizer que eu sou contra o movimento, que eu estou aí perseguindo o movimento, não. Eu amo a renovação carismática e rezo pela renovação carismática católica, embora não fazer parte dela. Realmente me desliguei, não sou da renovação carismática e sinceramente não pretendo voltar até o momento. Mas veja, eu tenho alguns pontos de crítica à renovação que as lideranças da renovação, se criticar a renovação em qualquer coisa, corta esse daí. Esse daí não pode pregar no movimento, porque não está em comunhão com o movimento. Pelo fato de eu fazer algumas críticas à renovação, eu já sou visto como um rebelde. Ele não pode pregar nos nossos grupos, porque eu simplesmente fiz algumas críticas. Por exemplo, uma das críticas que mais faço é que a renovação carismática exige uma carta de recomendação do seu coordenador diocesano ou do seu coordenador ali local, do seu coordenador local. Se você não tem essa carta, você não pode pregar na renovação carismática, porque você não está em comunhão com o movimento. Então quer dizer que a carta de recomendação de um pároco, de um padre, não serve. É isso mesmo que você está ouvindo, meu amigo. A carta de recomendação de um sacerdote, do seu pároco, não serve para eles. Não serve. A carta do coordenador paroquial não serve para eles. A carta do seu coordenador de catequese, se você é catequista, não serve para a renovação carismática. Ou seja, a carta do seu coordenador da pastoral familiar, do ECC, do EJC, não serve. Tem que ter a carta do coordenador da renovação, senão você não prega na RCC. Você acha que isso é católico? Você que está me assistindo acha que é católico você não poder fazer uma oração de renúncia às seitas? Porque uniram a palavra renúncia com a palavra ofensa. O fato de eu renunciar, eu estou ofendendo por acaso? Será que isso tem lógica, queridos? Infelizmente, alguns ainda acham isso normal. Por quê? Porque há pessoas que têm uma cegueira. E em nome de uma obediência aos seus coordenadores, eles simplesmente aceitam tudo. E acham que se desobedecer, estão no caminho errado. Entenda, você deve obediência aos seus líderes desde que eles estejam em conformidade com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. É grave a situação e é por isso que a renovação carismática está em crise no mundo inteiro. Os grupos carismáticos estão em crise. Eu já viajei muito pregando em grupo carismático. Hoje me privaram de muitos porque, infelizmente, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar absolutamente nada da RCC. Porque rapidamente eles, com uma autoridade abusiva, lhe proíbe de pregar e ponto final. E quem desobedecer isso
vai ser cancelado, vai ser... Veja, eles nem chamam o Daniel Silveira. Quando foi que um líder da Renovação Carismática me chamou para conversar? Sobre alguma conversa que disseram de mim, sobre algum vídeo que fiz? Não, não tem conversa. É simplesmente cancelamento e tchau. E tchau. É isso que acontece. Por esse motivo, eu não sou mais da Renovação Carismática, porque identifico na Renovação Carismática, muitas das vezes, um tremendo de um protestantismo. Parece uma seita protestante, em muitos lugares. Porque ou você vai de acordo com o que o coordenador manda, ou então você é cancelado. Não te chamam para conversar. Vai ter gente da Renovação aqui me assistindo. Cadê os líderes da Renovação para me chamar para conversar? Não, cancela o Daniel, é mais fácil fazer isso. Cancela o pregador X, o pregador Y. Veja, há um movimento se curvando até a teologia da libertação. O padre da teologia da libertação, o que é que se faz? Não vamos falar sobre teologia da libertação, porque o padre daqui é da teologia da libertação. E o que é que acontece com isso, gente? O que é que acontece com isso? O que acontece é que se curvam ao que é mentiroso. A teologia da libertação é herética. Isso é indiscutível. Prega o que a igreja não ensina. Por exemplo, dizem que demônio não existe. O Catecismo da Igreja Católica, no número 414, diz que demônios existem. Mas há muitos líderes que estão aí em nome da obediência. Não, irmão, quem anda na obediência é melhor do que desobedecer. Os caras obedecem o erro em nome dessa obediência. Sinceramente, meus irmãos, estamos em tempos difíceis. A apologética está sendo expulsa da igreja por muitos. Mas não vão conseguir. Sabe por quê? Porque quanto mais tentam fazer isso, mais católicos firmes se levantam. E sabe o que é que esse povo da Renovação Carismática está fazendo? Eles estão potencializando os movimentos tradicionalistas radicais. Você sabe por quê? Porque você vai conversar, por exemplo, com alguém do Centro Dom Bosco. Não estou dizendo que o Centro Dom Bosco é um tradicionalismo radical, mas é um movimento tradicional. Você vai conversar com eles, é doutrina e ponto final. Não tem essa de não, vamos negociar aqui. Não, é doutrina. E o que é que o povo está atrás hoje? A verdade. Você vai conversar, por exemplo, com os sedevacantistas, eles vão chegar para a pessoa e vão falar de doutrina. Doutrina é documento da igreja X, Y, eles tentam provar tudo que dizem. Não sou de acordo ao sedevacantismo, mas vejo em muitos sedevacantistas um grande esforço de obedecer unicamente aquilo que é católico. Eles se esforçam a isso. Não estou dizendo que eles acertam em ser sedevacantistas, mas eles lutam para obedecer o que é católico. Eles têm muitos, não são todos, eu vejo maldade em alguns de distorcer, de ser desonesto, mas tem muita gente honesta e que tem uma reta intenção de obedecer unicamente o que é católico. Aí quando você chega, por exemplo, num grupo da RCC, e você vê alguém olhando para você e dizendo, olha, aqui você não pode fazer uma oração que renuncia à Umbanda, porque isso é desrespeito à Umbanda. Porque tem um bandista que vai se sentir ofendido. Então quer dizer que tem satanista que pode se sentir ofendido por eu dizer que renuncio a Satanás. E agora, o que fazer? Não posso mais fazer oração de renúncia a Satanás, porque um satanista vai se sentir ofendido. Quer dizer que o critério que move a minha oração é se o outro se ofende ou não. Será que isso é católico? Você que pertence,
a renovação carismática católica. Você acha que isso está certo? Hã? Seja sincero. É por isso que está surgindo muitos grupos que preferem ser paroquial, para não se submeter a essas decisões erradas que está vindo das lideranças da renovação. A esse abuso de autoridade. Eu gosto de dizer isso, sabe por quê? Porque é verdade. Há um abuso de autoridade. Um abuso de autoridade. E infelizmente, isso tem acontecido demais. Infelizmente. Então, meus irmãos, quando você fizer parte de algum movimento, analise se o movimento que você está fazendo parte, de fato é católico, apostólico, romano. De fato, está em conformidade com aquilo que a doutrina da igreja prega. Imaginemos então, se em nossos tempos, Jesus, por exemplo, São João Batista também, que pregou raça de víboras. Falou raça de víboras. Imagine João 8,44, quando Jesus diz assim: vocês são filhos do diabo porque falam do que lhe é próprio, pois o diabo é o pai da mentira. Nossa, são pregações agressivas, está ofendendo o próximo. Então é esse relativismo, esse modernismo que contaminou a renovação carismática católica. E contaminou a muitos, mas muitos católicos. Mas graças a Deus, o que é que acontece? Os católicos estão vindo para cá, para a internet, e estão pegando um conteúdo verdadeiramente católico e colocando aqui. Sabe por quê? Porque muitos grupos fecharam as portas para a apologética. O cara vai pregar num canto, você não pode falar isso. Aí aqui a gente pode pregar a verdade. E nós estamos entrando nas casas e conscientizando o povo da verdade. Então minha crítica aqui é o seguinte, para finalizar. A ordem agora em grupos carismáticos é que não se pode fazer oração de renúncia a Umbanda, a Quimbanda, não pode fazer oração de renúncia às seitas, porque os membros dessas seitas, dessas falsas religiões, falsas crenças, estão se sentindo ofendidos. E aí está chegando o processo. Meu filho, uma coisa é alguém te processar, outra coisa é alguém ganhar o processo. Quer dizer que agora, se surgir uma lei que você não pode mais renunciar a Satanás, você vai obedecer essa lei? É o tempo do martírio chegando e gente fugindo disso. Fugindo da perseguição. Enquanto que aqui no Evangelho de Mateus 10:22 diz: vocês serão odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o final será salvo. Em 1 João 3,13 vai dizer: irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Em Mateus 5, do 11 ao 12, vai dizer: bem-aventurados sereis quando forem perseguidos e caluniados, quando inventarem todo tipo de mentira contra vós. Quer dizer que eu vou fugir dos processos? Me processar. Quem quiser pode me processar. Agora, uma coisa é me processar, outra coisa é ganhar o processo. Porque se alguém me processa por intolerância religiosa, eu vou lá e vou argumentar na audiência. Ora, seu juiz, eu apenas renuncio a Umbanda. Que diz respeito a nisso? Me processaram por intolerância religiosa. Agora, é intolerância religiosa eu renunciar a Umbanda? Eu renunciar ao protestantismo? E de acordo com a minha concepção doutrinária e teológica, eu argumento que aquela interpretação espiritual é falsa, é errada. Veja, se trata de um conceito doutrinário, teológico. Isso não tem nada a ver com questão de justiça aqui na Terra, no sentido de processo judicial. É uma interpretação teológica. É como os protestantes que olham para as imagens de Nossa Senhora e diz que ali são demônios. Diz que ali são ídolos. Isso é uma interpretação teológica, doutrinária deles. Está errada.
Mas eles têm a liberdade de ter essas interpretações. Que tipo de entendimento de liberdade religiosa esse povo tem, meu povo? As pessoas estão aí lendo a Sagrada Escritura, fazendo estudos espirituais, muitos estão errados. Veja, a verdade, ela é uma só. Mas tem gente que distorce, tem gente que erra em suas interpretações. E veja, eu acho um desrespeito muitas das vezes o que os protestantes fazem com Nossa Senhora, sim, mas não no sentido de ter que processá-los, que ter que tacar na justiça pelo fato de eles renunciarem à devoção à Virgem Maria. A gente pode até colocá-los na justiça se eles saírem quebrando as imagens, invadindo os templos, aí é outra coisa. Assim como se eu invadisse um terreiro de Umbanda quebrando tudo, eu tinha que ser atuado pela justiça, eu tinha que ser preso. Agora, o fato de eu renunciar significa desrespeito? Lógico que não. Lógico que não. Pois essa é a ordem para os grupos. Pois eu, Daniel Silveira, renuncio essa ordem, pois eu vou continuar renunciando a Umbanda, renunciando o satanismo, renunciando tudo aquilo que está contrário à doutrina da igreja, os 3 pilares da fé católica, a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Os 3 pilares da minha fé. E tudo aquilo que vai contra os 3 pilares, eu renuncio. E o fato de eu renunciar não significa desrespeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sei que isso daqui vai gerar, gente, para mim, perseguição, bloqueios, portas vão se fechar. Eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu sei que mais e mais pessoas estão chegando a conhecer a verdade. E nós estamos nos levantando com a apologética genuína. E muitas pessoas estão conhecendo a verdade. E essas pessoas irão se desligar de todo e qualquer movimento que tente renunciar à apologética. Católico, seja firme. Vá para a Santa Missa. Entre em grupo, se o grupo for católico. Pregar a doutrina, falar a verdade. Mas jamais, jamais negocie sua fé. Jamais deixe de pregar a verdade. Mesmo que um coordenador, um pároco, seja lá quem for, tentar lhe proibir de falar e de viver a verdade. Ninguém pode te proibir de falar e de viver a verdade. Fica firme. Mesmo que todos te renunciem aí, todos te rejeitem aí na sua paróquia. Fica firme. Mesmo que seja você sozinho na sua paróquia. Fica firme. Não negocie sua fé. Cuidado, vigiai e orai. Querido povo de Deus, para quem não sabe, eu ajudo famílias carentes do interior do estado do Ceará. E você que pode contribuir com as cestas básicas, certo? Eu lhe peço ajuda. Veja a felicidade de famílias carentes que recebem a cesta básica. Gente, boa tarde. Recebi essa cesta hoje, do mês de abril de 2023, do Daniel Silveira, da doação que ele anda recebendo para ajudar o povo. Tá vendo? É muito bom, né, ajudar essas pessoas. Então eu conto com a sua contribuição. Tá aqui o Pix para você ajudar, certo? E você envia o comprovante aqui nesse WhatsApp para mim saber o que foi que entrou de doação para as cestas básicas, tá bom? Então pode ser R$1, R$2, cada cesta a gente pega R$50, mas você pode doar R$1, R$2, quanto você for tocado, para que essas famílias continuem recebendo cestas básicas, tá bom? E você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, eu tenho 4 e-books escritos em defesa da fé católica. Cada um custa R$10, é um estudo muito aprofundado, para você ficar mais firme ainda na sua fé católica e entendendo mais sobre apologética em defesa da fé. Então você que quer adquirir, fala comigo nesse WhatsApp aqui e eu te passo o informativo. A galera que quiser se tornar membro exclusivo do meu canal, aqui embaixo tem a opção Seja Membro. Você que fizer o cadastro vai receber um conteúdo de vídeos exclusivos estudando a fé católica. Tenho certeza que você vai amar. Compartilhe esse vídeo. Salve Maria. Até a próxima.